Olá, hoje eu trouxe um vídeo para a gente analisar e comentar uma estrutura de opções de compra de volatilidade em B3. Vamos então, primeiramente, ver o contexto gráfico. Eu vou fazer alguns comentários extra-gráficos sobre a ação da B3 e o porquê montar a estratégia. Graficamente, a B3 vinha em um canal de baixa. E aí, no dia da operação, eu observei o rompimento do canal. Você rompeu a linha vermelha para cima. Uma certa aceleração após esse rompimento. E também ela rompe a média de 50, linha azul pontilhada para cima, o que estaria engatando uma compra do papel. E aí eu vou para as opções. Poderia comprar uma opção a seco, poderia ter feito uma trava de alta, mas na dúvida se a B3 ia ou não conseguir, e num cenário reverso, voltar a cair para dentro do canal. Então, situação 1, rompeu, compra e ela sobe. Cenário alternativo era ser um falso rompimento e voltar a cair. Mesmo com um viés de alta, eu optei por pensar numa estratégia onde eu comprasse call e comprasse put. Quando a gente compra call e put, a gente está comprando volatilidade. Comprar prêmio é comprar vega, vega positivo. Então, é uma operação de compra de volatilidade, em que tanto uma alta forte como uma alta baixa seriam positivos para a estratégia. Bom, essa seria ali uma leitura, né? Pode ir para um lado, pode ir por outro, mas se eu compro call e compro put, estou comprando duas vezes, eu estou colocando dinheiro no mercado e pode ser caro, porque se o mercado ele ficar parado, ele não oscilar, eu vou perder na call, que vai virar pó, e vou perder na put, que vai virar pó. Então, vou perder todo o financeiro que coloquei. Porém, já voltamos à estrutura aqui em cima, o que eu percebi? Que a volatilidade das opções, aqui ó, volatilidade implícita, 23,88, aí, somando as duas, né, a média das duas, estava bastante baixa, o que significa que eu ia comprar call e put barato. E daí está no mesmo risco de perda caso a ação não oscilasse. Porém, um risco reduzido pelo custo do prêmio da call e da put. Então, a estratégia: ganho para cima, ganho se cair. Se ficar parado, é uma área de perda em vermelho, e para as extremidades, ganho está em azul. Essa figura é no vencimento. No curto prazo, temos que olhar a curva do dia. Como é o comportamento da operação no dia? Uma curva em U. Ou seja, o preço da B3 estava aqui, ó, nesse nível, 10,98. Correndo para um lado ganha, correndo para o outro ganha, ficando parado perde, vol baixa, custo baixo. Beleza.
gráfico apontando uma boa possibilidade de subida e estava acelerando. Se errasse, voltava para o canal de baixa e podia retomar a baixa. Contexto, então, contexto específico da operação nas opções. Dias para o vencimento. 7 dias. E vol baixa. A vol baixa é meu favor. Já explicamos, só queria que a vol subisse. Ou um gama positivo. Bom, se eu tenho 7 dias, faltam poucos dias, e aí, se eu tiver esse vol baixo aqui, o efeito vega, o efeito teta, que é o efeito tempo, começa a ser perigoso, tá? Então, teta, como está muito próximo do vencimento, esse efeito teta, ele é grande e ele é contra a operação. Por quê? Porque call e put perdem valor com a passagem do tempo. E quanto mais se aproxima o vencimento, mais rápido é essa perda. Então, o efeito teta contra a operação. Esse é meu risco, o principal risco. Vou mostrar aqui o efeito teta. Então, aqui é a perda de valor do tempo, a opção. Perda de valor, vou deixar assim, tá? E aqui é o tempo. Sendo que esse é o vencimento, é a data zero. 5 dias, 10 dias para o vencimento, pular um pouquinho 20, 40. Pensar no efeito teta assim, ó. A opção vai perdendo. Tamanho do decaimento ele vai aumentando, tá? E quando vai chegando no vencimento, ele acelera. Assim. Então, a gente já estava nessa parte de aceleração do decaimento do valor do prêmio. Cada dia que passa, vai perdendo mais rápido o valor, tá? Então, isso aqui é o efeito teta. A gente pode ver também aqui a prêmio da opção ao contrário agora, né? Então, prêmio. Aí é para baixo, tá? Só a perda do valor do prêmio com a passagem do tempo. Ele vai perdendo, só invertir, tá? Mas a ideia é mesmo. Ele vai perdendo o valor devagarzinho, devagarzinho e acelera rápido quando chega perto. Tá? Então, a gente tem nessa estrutura um efeito teta contra, a vol estava abaixo, então o efeito vol, mas ela pode continuar baixa, tá? Mas a vantagem é que a vol baixa é a vol implícita. O que faz com que os prêmios sejam mais baratos. Do que se tivesse alta, tá? Meu risco é a soma dos prêmios comprados. E o meu ganho depende para onde ela vai e a intensidade. O efeito gama. O que é o efeito gama? É o efeito de aceleração de ganho. Vou botar até em letra maiúscula, né? O efeito de aceleração de ganho de exposição. Ou seja, eu fico rapidamente mais comprado ou mais vendido, se o preço variar, sim. E nesse caso,
O efeito gama, ele está positivo para mim. Olha aqui o gama, ó. Efeito positivo. O que isso quer dizer? Que à medida, e por isso comprado em gama, né? À medida que o preço sobe, a minha put comprada, ela vai para o delta zero, ou seja, ela vai representar nada, que ela não vai ser exercida. Mas a minha call comprada, ela vai ganhando exposição comprada. Ela sai de um delta mais baixo e explode rapidamente para um delta positivo, ou seja, vou ficando mais comprado. E por isso, essa inclinação aqui para cima. E se for para baixo? Vou ter essa ganhando também, só que é o contrário. A minha put vai ficar com um delta cada vez maior, ou seja, mais negativo, e a minha call vai zerar o delta. Não pode ir abaixo de zero. Então, eu paro de perder delta na call e continuo ganhando delta vendido na put. Vou ficando cada vez mais vendido. Então, correr para um lado, correr para o outro, eu vou ficando cada vez mais exposto positivamente na direção do mercado. Vou ganhando alavancagem. E como faltam poucos dias para o vencimento, eu ganho alavancagem rápido. E não pode ficar parado por causa do efeito de perda do valor do prêmio da opção. Ok, operação. Para que eu não vou regravar o vídeo por causa disso. Não. Às vezes eu faço, erro uma coisinha, que já gravo tudo. Mas, enfim. Então, eu ganho alavancagem rápido. Por quê? Porque pou- poucos dias. Então, por um lado, eu tenho um efeito teta muito grande contra, e por isso tem que correr rápido. Por outro lado, eu tenho um efeito gama positivo no caso de andar. Ok. Então, eu vi a vol baixo e resolvi comprar call put. E escolhi os seguintes strikes. Put, o strike compra, strike é preço de exercício. Ou seja, abaixo do 10,82 eu tenho direito de vender. E call, tudo com. Compra, strike 11,07. A partir de 11,07 eu posso comprar. E, obviamente, eu não vou exercer o meu direito de venda, porque eu só posso vender no 10,82. Eu não estaria dando exercício na put, né? Ok. Aí eu gastei 10 centavos na compra de uma. Está vermelho, quer dizer que é uma saída. Na outra, 13 centavos. Total, que é o meu risco, menos 23 centavos. Então, o risco máximo é o 23 centavos que eu estou gastando vezes o lote. No exemplo, eu botei um lote de 10. E por quê? Para ver o tamanho ali que eu poderia estar arriscando. Nesse caso, R$ 2.300.
Beleza, tá? E por que que eu não fiz o mesmo strike? Eu botei um pouco. O preço, ó, da ação estava 10,98. Eu podia pegar um preço bem centralizado e comprar call e put bem centralizada, né? Então, B3SA3 estava 10,98. Eu podia comprar call e put com o mesmo strike. Se fosse mesmo strike, a operação seria um straddle. Como foi strikes diferentes, a operação se chama strangle. Mas é um strangle muito pertinho entre o valor do preço do exercício, tá? É quase que um straddle. Ok. E por que que eu optei pelo strangle e não pelo straddle? Simplesmente porque eu olhei o risco que eu ia estar assumindo, que era esse aqui, ó, a soma dos prêmios. Se eu pegasse o call input no mesmo strike, ia ser mais caro, 3.000 e pouco, ia aumentar o meu risco. E eu achei que se explodisse para um lado ou para o outro, eu ia pegar desta maneira aqui, mais num strangle. Mas era um strangle quase strike. Então, 10 centavos, 13 centavos, 23. E os meus break-evens, ou seja, o ponto a partir do qual eu estou ganhando para cima é esse ponto. E eu estou ganhando para baixo. Muito fácil. Eu vou pegar o preço de exercício, esse novo vencimento. Eu vou pegar o preço de exercício da minha call, que é 11,07, e vou somar o meu custo, que é o meu risco. Então, vai ser 11,13. 11,07, que é o strike, mais a soma dos prêmios. Mais por quê? Eu vou comprar mais caro, porque eu gastei. E para baixo vai ser o strike da put, 10,82, e eu vou ter que descontar, porque é um gasto, a soma dos strikes, dos prêmios comprados. Então, eu exerço, se for para baixo, tenho o direito de vender a 10,82, só que eu gastei 23 centavos. Então, o meu preço foi 10,19. Esses pontos. Foi 10,19, não. 10,59. E o de cima, acima, 11,30. Então, no vencimento, eu ganho para cima desses pontos. E a curva do dia, quase que é do dia seguinte, nesses pontos eu já estou ganhando, tá vendo? Lá no vencimento é 0 a 0, mas se subir hoje, quer dizer, no dia da operação, ó, já está ganho. Só ver aqui, ó. Já é ganho, tá? Então, no vencimento, 0 a 0. E hoje, ó, já desloca um pouco para cima da curva. Por isso que a gente tem que olhar a curva do dia. Está dando alguma coisa. Ah, mas então não perde, ó. Perde se for passando o tempo e essa figura for barrigando aqui. A curva ela vai abaixar com o tempo. Então, eu preciso que corra para um lado, está barato, os meus preços, a partir do qual estou ganhando no vencimento 10,30, para baixo 10,59, e eu acredito que a B3 possa andar rápido pela análise gráfica que a gente viu, mas comprei também uma put, porque no caso negativo eu também posso ganhar. Vamos ver o que aconteceu. Ah, antes, vamos observar o desenho no gráfico. Então, coloquei os números, 10,07 é o strike da
call. Aqui, ó, acho que é 1082, é o strike da put. Esse miolo é minha perda máxima. A partir dos strikes eu vou recuperando e começo a ganhar quando para cima for acima lá do break-even, 11,30, você não calcula, já entra na área azul, aqui, essa área azul do gráfico, tá? Essa área azul, essa aqui, ó, daqui para cima. E para baixo, eu vou estar ganhando quando romper abaixo do 10,59. Aqui é minha área de ganho. Ela vai estar aqui, ó, para baixo. Tá? Só rodei a figura no gráfico para a gente enxergar melhor. E nesse miolo é a área de perda. Nesse miolo é a área de perda. Sendo que a perda máxima é entre os strikes. Então está aqui colocado. Vamos ver o que aconteceu um dia depois. Que é hoje, né? O dia que eu estou gravando, essa operação vi ontem. Bom, então a gente viu, né? Aqui a análise, a operação, tá? Não mexi em nada. Poxa, foi super certa a análise e veio para cima. Já, se fosse hoje o vencimento, eu já estou na minha área de ganho, ó, já passou o 11,30 para cima. Só que a gente viu que tem que a operação é uma curva verde hoje, que estaria com ganho até já agora maior. Ele já está andando. A operação, então, está andando nessa curva. Ela sai aqui do meio e está andando já nessa curva a meu favor. Eu já estou na área de ganho e foi rápido, demorou um dia. O tempo não é contra, o gama não é a favor. Quanto mais rápido, é melhor. E essa andada, ela foi bem rápida, porque é o melhor cenário. Agora vamos ver a operação nesse minuto, tá? Estamos aí, os preços atualizados. O nosso custo era 10 centavos com 13 centavos. Acho que a put era 10 centavos. A call, 13 centavos, ou ao contrário, não importa. A soma, 23 centavos. Vezes 10, R$ 2.300, que era o custo máximo, e esse era o valor, então, na entrada. Bom, a put, preço subiu, está subindo aí 3,35. Tá? 10,42. E na hora da montagem, a B3 era 10,98. Quanto está a put nesse momento? 3 centavos. Então, vou colocar aqui de outra cor. Put, 0,3 centavos. Resultado, perdi 7 na put, não perco mais. Do zero não passa, né? No máximo mais 3 centavos. Isso é perda. A call, 43 centavos. Comprei a 13. Estou ganhando, então, 30 centavos. A operação está ganhando 30 centavos. Um menos o outro, 0,23 centavos. Vezes o lote, valor atual, 4.600. Ganho, ganho de 100%. Em um dia. Comprando.
compra de vol pelo straddle, tá? Ok? Legal. Então, a gente saiu dessa posição centralizada e começou a correr para cima. Já está dando esse ganho de 2.300, 100%. Aí vem a pergunta, faltam 6 dias agora para o vencimento. Se a B3, se a ação continuar subindo, esse ganho vai ficando exponencial. Digamos que a B3, por algum motivo, nos próximos dias, venha para 12,50, suba R$ 1,10, venha para cá. Essa operação ela já deu 2.300, ela vai dar mais R$ 10.000. Bom, né? Mas tem que subir. E se voltar? Se voltar, vai devolver e ainda vai perder o prêmio que botou. Então, vai entregar o ganho e ainda vai perder o prêmio que botou. Faltam 6 dias e o tempo é contra. Qualquer movimento vai ser perigoso. De volta, né, para baixo. Reparar que a inclinação da operação na montagem era zerada, ó. Exposição net, zero, ou perto. E agora ela já está com uma inclinação para cima, já está comprada. E o gama é muito alto, então se voltar, perde. Escolha de Sofia, continuo na operação e tento dar um porradão ou coloco no bolso? Resposta, isso vai de cada um. A minha resposta, e como que a gente pode fazer? Faltam 6 dias. Se voltar, eu devolvo tudo e ainda posso perder. Poucos dias para o exercício. O lucro é no bolso. Então, primeira coisa, eu pensaria em cacifar esse lucro no meu bolso. Botava no bolso. Mas eu posso arriscar um pouco desse lucro, tá? Então, se eu zerasse agora, zerando agora, eu ganho mais 2.300 de lucro. Eu posso, por que não, pegar uma parte, vou pegar 830. Vou tirar 830, por quê? Vou ficar comprado em 2 puts, custando 40 centavos, 43 centavos, né? Então, deixaria aí esses 43 centavos, se ele vier zero, eu devolvo do ganho, para tentar pegar mais alto. Então, eu mantenho a put, para que eu vou zerar 3 centavos, né? Vai que vem tudo para baixo, acontece um desastre, vou comprar de put baratinho, não preciso zerar. E eu posso diminuir aqui a compra, ficar 2.000, e aí tentar ganhar mais alguma coisa, 3.000 no máximo. É uma forma de fazer os ajustes. Mas está muito perto do vencimento. Se faltasse ali 20 dias, uma operação mais longa, esse ajuste ia ser uma das melhores soluções. Ou até mesmo tentar carregar, porque a perda de valor no tempo seria baixa e também o efeito gama. Mas nessa situação, com a faca na cabeça, eu prefiro zerar. Tá? Acho que a operação já deu certo, subiu em um dia só. Pode-se fazer outras estruturas para alta, para aproveitar uma subida do papel, né? Uma trava de alta mais longa, alguma outra coisa do tipo. Mas falando da estrutura de compra de vol, eu acho que ela já deu um bom resultado. Então, assim, a minha solução seria zerar, mesmo podendo ganhar mais. Eu faria um outro tipo de estratégia, não ficaria tão exposto, comprado em, em calls, né, que podem estar. Mas é o trader que vai decidir o risco que ele quer. Para a gente finalizar, eu só quero mostrar o seguinte.
Na montagem da estrutura, ontem, o delta financeiro equivaleria a uma exposição financeira de R$ 12.566 em B3. Tá? Aqui eu estou botando delta financeiro, podia ser o valor delta. Mas para a pessoa ter aí uma ideia, como se eu tivesse comprado em R$ 12.566, pouco mais de 1.000 ações de B3. Se eu comprasse 1.000 ações de B3, ia dar 10.980. E hoje, com essa subida, olha como eu ganho exposição financeira. Não botei mais dinheiro nenhum, só aqueles R$ 2.300. Mas a minha exposição saiu de 12.600, mais ou menos, para 84.279. Eu fiquei muito mais comprado financeiramente. Né? Então, eu ganhei delta, eu ganhei exposição. Eu não coloquei mais dinheiro. Fiz a estratégia, a put perdeu delta. A gama estourou, a call estourou de delta para cima. A minha exposição com esse deslocamento da B3 passou a ser uma exposição equivalente a 84.300, né, quase, mil, e começou em 12.000. Aqui um comparativo das duas. Uma exposição de 12.500, colocando 2.300, e a vol de 23,88. Hoje, a operação dobrou, vale 4.300, pelo deslocamento que a gente viu no gráfico da ação. Minha exposição financeira foi para 84.000, sem botar nenhuma grana. Então, ganhei alavancagem via valorização da call. E a vol, vou botar aqui, ó, no início, estava 24, 23,88, subiu um pouquinho, 27,14 agora. Por quê? Porque o movimento da B3 foi forte. Então, a operação que era comprada em vol ganhou pelo efeito gama de deslocamento de direção, né, da ação, e também pelo efeito vega, que é a volatilidade implícita subindo. Então, ganhou nessas duas condições. O fato de ter subido ajudou, e o fato de ter subido subindo, o vol ajudou mais ainda. Tá? Então, aqui destrinchamos uma compra de volatilidade, uma compra de estrada. A estrada até é perigoso, mas com risco baixo, porque os prêmios estavam baixos. Perigoso no sentido do tempo estar contra, mas que deu um resultado bem interessante e rápido. Essa, para mim, é a graça das opções. Você ganha alavancagem sem botar dinheiro, pode ganhar para cima, pode ganhar se cair, risco limitado. E é por isso que eu gosto e por isso que eu trago para vocês. Até a próxima.